Olá, Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um Bálsamo com Vida. Nosso quinto episódio. Estou tão feliz, gente, de estar aqui com vocês. Esse projeto que nasceu no coração de Deus para nós, para nos fazer atender ao chamado que Ele tem para nós no Ministério Bálsamo de Gileade, que é derramar vida na sua vida. Esse primeiro momento nós estamos trazendo essa primeira edição, vamos dizer assim, estamos trazendo temas importantes, impactantes, para que você tenha ferramentas para crescer, para amadurecer, se tornar uma versão melhor de você mesmo. Então, esses temas que nós estamos trabalhando, estamos orbitando em torno do tema codependência, que nós trabalharemos no nosso Congresso de Cura Interior, que vai acontecer daqui a pouquinho, dias 16 a 18 de abril, aqui no nosso canal do YouTube. Você está convocado a se preparar para receber nesse tempo. Nós não trabalharemos o tema, nós estamos orbitando em torno do tema codependência para te chamar a atenção da importância desse tema na sua vida. E hoje eu tô com uma convidada mais que especial do meu coração para o seu coração, tá bom? Pastora Sueli, Su para os íntimos. Você sabe que aqui eu preciso dizer que eu sou íntima, né? Pastora Su, que é pastora da Igreja Monte Sião de Carapina, com o pastor Isaías. Pastor Isaías, um beijo para você. Ela vai ter um tempo de liberar vida na nossa vida com um tema muito importante: liderança saudável. Pastora Su, seja bem-vinda. Amém. Gratidão, Paulinha. Amém. Muito bom ter você aqui conosco. E eu quero começar esse tempo, antes da gente entrar no tema, orando. Porque a gente sabe que é muito perigoso fazer qualquer coisa diante do Senhor sem convocá-lo para estar dentro, né? Esse projeto foi inspirado por Deus, foi orado, fez parte do nosso buscar a Deus para ver se era isso mesmo que Ele queria para nós nesse tempo. Então, ele é resultado de oração, mas quando nós iniciamos um tempo de reflexão, como nós vamos começar aqui, a gente precisa chamar Deus para perto, para dentro. Vamos orar? Convido você a orar conosco nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes do Senhor. Sabemos, Pai, que toda provisão de saúde, de equilíbrio, de contentamento, a única fonte é o Senhor. Por isso, Senhor, para meditar nesse tema de saúde emocional, nós precisamos da Tua presença, precisamos da Sua manifestação, precisamos que o Senhor fale conosco. Por isso nós oramos, Senhor, consagrando este tempo. Como igreja, como corpo, nós reivindicamos o poder que há no poder da unidade, que Jesus disse que onde estivermos dois ou mais reunidos no nome dele, tudo que pedíssemos o Senhor nos concederia. Foi Jesus que falou. Nós estamos aqui, Senhor, orando em nome de Jesus, clamando, Pai, a sua manifestação, clamando, Senhor, o seu derramar. Oramos, Senhor, para que a sua intervenção seja nas nossas vidas aqui, né? Nessa ponta, na vida de cada um que está aqui conosco, contribuindo para que esse projeto aconteça. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor esteja com cada um que está na outra ponta agora, seja em qualquer tempo do tempo que eles estejam conosco, estejam se conectando a nós nesse momento. Nós clamamos para que o Senhor se manifeste nessa casa, neste lar, na vida de cada um que está conectado conosco. Oramos por esse link de conexão, por essa ferramenta, Senhor, para que o Senhor possa fluir a partir disso, que todo o intento e toda a estratégia das trevas que queira bloquear esse projeto, esse mover do Senhor, seja cancelado em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, por sua causa, porque nós queremos a tua direção, queremos aprofundar mais das tuas verdades nas nossas vidas. Nosso propósito é te buscar aqui, Senhor, porque nós não conseguiremos ser uma versão melhor de nós se o Senhor não nos fizer
Sim, não sim. nos transformar a cada dia. Nós estamos te dando legalidade, Senhor, para que o Senhor venha nos transformar, nos curar, nos libertar neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está feito. Receba essa oração. E agora nós vamos começar um tempo de mergulhar nesse tema, liderança saudável, com a pastora Su, como eu falei, pastora Sueli, ela é pastora, né, junto com seu esposo, mas também, além de pastora, é líder de programa de cura interior, de programas, vários programas, em outras igrejas também, que nós do Ministério Bálsamo damos cobertura. O nosso ministério ele é voltado para o voluntariado, então todos nós somos voluntários e todos nós temos o chamado de ser interdenominacional. Então a pastora Sueli, ela não é pastora e líder de programa de cura só na igreja dela, ela também lidera programas de cura em outras igrejas enviadas pelo Bálsamo e abençoa, né, o nosso propósito de compartilhar com os nossos irmãos daquilo que Deus tem derramado na nossa vida. Então ela é pastora, líder de programa de cura, mentora, terapeuta familiar, psicanalista. Uau! Meu Deus. São muitos papéis, são muitas tarefas, muitas missões de liderança que Deus te deu, né, Su? Muitas missões, Paulinha. Um desafio, né, para cumprir todas elas. Como que você tem conseguido lidar com tantos desafios? Su, fala Então, pra gente. Primeira coisa que eu aprendi foi entender que eu preciso, antes de tudo, cuidar de mim. Deus fez com que eu percebesse a necessidade desse cuidado comigo. Porque não adianta ter tantos papéis se eu não cuidar de mim. Eu posso deformar todos esses papéis. Faz sentido? É verdade. Então, foi muito bom. Você falou sobre o programa de cura, e eu não entrei logo no programa de cura liderando. Eu cheguei no programa de cura porque eu não estava me aguentando, eu queria resolver a minha vida. Eu estava muito mal. Então, Deus preparou, né, o programa para mim, e foi uma coisa assim muito linda, porque eu não fui atrás. Chegou para mim o programa. E você já era pastora, né? Então, Isaías já era pastor. Eu era a esposa do pastor que ficou com raiva dele se tornar pastor. Entendi. Fez sentido? Então, eu não queria que ele se tornasse pastor, porque eu não tinha casado com pastor, por que eu ia ser esposa de pastor? Então, a minha primeira crise, né, já estava aí com relação ao ministério. E eu, durante muitos anos, vivi na igreja com aquele mal-estar, com dores, que eu não sabia de onde vinham. Lembra quando a gente conversou sobre faltava alguma coisa? E eu estava atrás dessa alguma coisa que faltava. Então, eu entrava, saía de congresso, de encontro, e sempre muito insatisfeita. Até um dia que em um dos congressos, o pastor estava pregando e falou sobre a tal da cura interior, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Mas eu sentia todas as dores que ele estava contando ali. E quando ele começou a falar sobre a cura, eu comecei a me sentir uma pessoa normal. Porque até Uau, então... é normal sentir isso. Né, até então, eu me sentia muito anormal. Porque todo mundo dentro da igreja funcionava muito bem. E eu sempre estava cheia de dores aqui. Esse mundo interno estava sempre fora do lugar. E eu fazia tudo o que podia dentro da igreja, estava em todos os ministérios, praticamente em todos os ministérios, mas aqui dentro tinha uma confusão muito grande, Paula. E no dia que eu vi o pastor ministrando, ele ministrou sobre José, eu nunca mais esqueci, eu falei, gente, o José parece comigo. Que legal, então eu sou uma pessoa normal. E aí foi acontecendo as coisas, Deus foi providenciando tudo, porque ele estava numa convenção, ministrando nesse congresso, e o pastor, o nosso líder, pastor Roberto Pires, né, ele colocou para a gente uma proposta. Eu quero que todas as igrejas façam o programa de cura com o pastor Josimar. E quando ele falou que é com o pastor Josimar, eu pensei, aquele que estava falando lá agora. Aquele que Deus! Eu consegui me identificar, que eu sou normal. Sim, aí veio aí todas as minhas expectativas, né? Eu comecei a ter grandes expectativas sobre isso. E aí o pastor falou, todos precisam fazer. Eu obedeci de prontidão. E foi muito bom. Foi muito bom porque eu conheci a Sueli que eu não conhecia. Eu vivi a vida inteira dentro da casa de Deus, perdida dentro da casa de Deus. Faz sentido?
Perdido dentro da casa do pai, Perdida né? dentro da casa do meu pai. Não tinha com ele um relacionamento que fizesse sentido para mim. Ele estava sempre muito distante. Eu fazia todos os trabalhos e tinha a mesma sensação do irmão do filho pródigo. Uhum. Ele não me dá nunca um cabrito para Para ir me fazer alegrar com os festa, meus não. amigos. Ele não facilita a minha vida, porque que eu tenho essa bagunça aqui dentro. Mas estava fazendo várias atividades, Liderando, né? Sou várias pontas, né? né? O tempo todo, estava lá, ativa. Mas com todas essas dores acontecendo aqui. Não perdia nada na igreja, né? Mas estava cheia de dor. E aí, quando o programa de cura chegou, eu achei a Sueli para poder cuidar dela. Olha que legal. E aí eu descobri meu temperamento. Foi uma festa quando eu descobri meu temperamento, porque era uma das coisas que eu rejeitava em mim. Eu não gostava do meu temperamento, né? Eu não gostava também de pessoas. Não gostava de pessoas. Você acredita que eu não gostava de pessoas? Uau, Eu e o seu temperamento é voltado para Ele pessoas. gosta de pessoas, mas isso tudo, Paulinha, estava camuflado, isso tudo estava escondido debaixo das minhas dores. Então eu mantinha a distância. Mas olha só que interessante. Eu tinha uma redoma em volta de mim, mas ao mesmo tempo eu sentia que as pessoas me rejeitavam. Consegue entender? Uhum. Eu queria que elas viessem até mim, mas sempre que elas vinham, eu criava uma redoma. E elas não conseguiam se aproximar. E eu ficava sentida delas não se aproximarem. Uau. Não é louco? Então, estou descrevendo a alma. Dentro do programa de cura, eu descobri que eu precisava resolver todas essas demandas, essas dores que estavam aqui e que eu não sabia como lidar com elas, também não sabia como chamar isso, né? Dores, traumas, isso tudo eu fui descobrindo dentro do programa, que eu estava lidando com padrões disfuncionais da minha família de origem, que eles ensinaram para mim, estava lidando com dores e traumas que eles tinham provocado em mim. Porque a nossa família de origem, ela traz para a gente amor, traz para a gente princípios, mas ela também traz para a gente muita dor. Porque gente é gente, né? Porque gente é gente. Né? Então, dentro do programa, eu aprendi muita coisa sobre mim. E me descobrir foi tudo de bom. Então, eu descobri que para as pessoas chegarem, eu precisava tirar essas redomas. Tirar a camuflagem Tinha que tirar. E o escudo, né? Eu precisava lidar com isso, né? Eu tinha que me auto-enfrentar. Mas eu tinha muito medo de ser machucada. Uhum. Mas aí dentro do programa você é convidada a se auto-enfrentar. Não é nada forçado. O programa é lindo por isso. Sim. Ele te conta a verdade, mas ele não te impõe. Mas ele te conta que é interessante você se auto-enfrentar. Tem uma vida melhor Sim. se você conseguir enfrentar essa pessoa aí, ó. Sim, você vai viver melhor se você cuidar dessas mazelas que estão aqui. E olha só, eu entrei na igreja com 7 anos de idade. O papai migrou da igreja católica automaticamente para a igreja evangélica. Então, eu estava na igreja o tempo inteiro com toda essa dor aqui dentro. Uhum. E o programa eu vi que foi uma ferramenta que Deus me deu para fazer eu melhorar. Sabe? Aí todos os dons começaram a vir. Mas, Su, você falou que você tinha ministérios que sim, já exercia, né? Mas eles eram deformados. Uhum. Até mesmo a questão do assumir ser esposa de pastor, que você Uau! falou que era... Não queria, fiquei muito brava com a consagração. E aí, olha como que Deus é lindo. Ele deixou eu me encontrar, deixou eu me achar, eu consegui vê-lo da forma correta, não fazendo transferências horríveis para ele, porque eu fazia, era a ideia do irmão do filho pródigo mesmo. Eu trabalho para ele e não ganho nada com isso. Estou cheia de dor aqui e nada de cabrito para fazer festa. Né? Então, era essa a relação. E quantos líderes não sofrem com isso, né, hoje? Nós estamos falando de liderança saudável, mas isso é só introdução. Espera aí, que Sim. vai fluir um mar. É verdade. Agora você está só na nascente, viu? É verdade. Olha essa nascente, que caudalosa que ela é. O Senhor começou a me mostrar e começou a se relacionar comigo. Isso é lindo. Eu conheci um Deus que eu não tinha conhecido em todos esses anos que eu estava dentro da igreja. Eu falo que eu aceitei a Jesus depois do programa de cura. Conhecer um Jesus novo, sim, né? Sim, sim. E era uma boa religiosa. Nunca dei problema para pastor, estava sempre ativa na obra da igreja, mas cheia de dor. E aí, ao conhecer esse Deus lindo, né? Porque lá
ensina para a gente sobre a transferência, que é um mecanismo de defesa, que a gente aprende para sobreviver dentro da família disfuncional, mas que a gente usa esse mecanismo em todos os nossos relacionamentos, Sim. inclusive com Deus. Sim. Então, todo esse mal-estar que eu tinha com Deus era porque eu estava fazendo uma transferência negativa para Ele horrível. E eu descobri dentro do programa que Deus é fofo, que me ama, que me respeita, que me amava do jeito que eu era, daquele jeitinho, problemática, desconfiada, medrosa. Ele me queria daquele jeito. E aí eu aprendi que eu estava daquele jeito porque eu tinha perdido o rumo da vida. Primeiro passo. Uau. Né? E que eu precisava de alguém para me salvar. E Deus estava lá, de prontidão, para me salvar. Então eu aprendi que para eu exercer uma liderança saudável, eu preciso, antes de qualquer coisa, cuidar de mim. Porque eu não consigo te amar, Paula, se eu não me amar. Se eu não me amo corretamente, eu vou te amar dessa forma, com dificuldades, com exigências. Então, e deturpado, né, todo deformado. Esse amor deformado vai chegar para você, porque ele passa por mim primeiro. Então, eu não gostava da Sueli. Consegue imaginar como que eu transferia amor? Né? Consigo imaginar. Com resistência. Era a minha realidade né? também. Você fica aí, eu fico aqui, porque eu não quero você perto de mim, que você vai me machucar. Então, eu fui tratando todas essas demandas. Ao tratar todas essas demandas, eu consegui ver que a minha unção também, ela começou a deslanchar. Deus foi trazendo e ela foi vindo e todos os meus dons começaram a sair e eles começaram a sair, eu comecei a ficar assustada, porque depois que eu comecei a participar do programa de cura, eu chegava num ponto de ônibus, uma pessoa encostava em mim, contava a vida dela toda para mim, dizia obrigado e ia embora. E um dia eu cheguei para o pastor, né? A gente já tinha iniciado o programa, na época nós fazíamos com 2 livros somente, e depois que ele tinha terminado de ministrar, eu chamei o pastor e falei, pastor, está acontecendo uma coisa estranha, as pessoas estão conversando comigo. Não era isso que eu queria? Agora elas estavam vindo. E elas chegavam, conversavam, contavam coisas, e depois ela falava assim, eu nunca contei isso para ninguém, tá? Estou contando para você. Só você que sabe disso. Não sei nem por que eu estou te contando. E ia embora. Aí eu falei, pastor, está acontecendo alguma coisa comigo? Ele falou, sua unção. Tem uma unção sobre você. À medida que a gente vai melhorando, a gente também vai gerando vida nas outras pessoas. Enquanto a gente está adoecido, a dor que tem aqui, a gente também dá conta de liberar para o outro. Infelizmente. Mas à medida que a gente vai sarando e a gente vai deixando a vida de Jesus fluir em nós, essa vida chega no outro, alcança o outro e atrai. E foi exatamente isso que aconteceu. E não demorou muito. Pastor Roberto percebeu que eu estava, né, o tempo inteiro cuidando de gente, e ele chegou para mim e falou, minha filha, você tem que ser pastora, eu vou te ungir. E o medo voltou, né, Paulinha? Os S's não ligam muito para essa questão de liderança. Uhum. A gente consegue... Mas lidera. Lidera, mas a gente consegue andar de boa debaixo da liderança de uma outra pessoa. Os S's e os C's. Né, e ajudá-la a crescer e ser parceira. Então, se eu não queria o meu marido, você consegue imaginar como foi para mim quando o pastor chegou. E aí ele tentou me convencer dizendo, filha, você está exercendo um papel pastoral. Você precisa de uma patente. Liguei para o pastor, né, pastor Josimar, que já estava me mentoreando na época, e contei para ele o quanto eu estava assustada com a ideia. E ele disse, filha, recebe e continua dependendo de Deus. É a minha segunda experiência. Ser pastor é depender de Deus. Sim. Depender dele para poder tratar as ovelhas, sim, como ele quer e não como eu acho que eu devo tratar. Sim. Porque as ovelhas são dele, né? São deles, não são minhas. Então, é uma responsabilidade muito grande lidar com elas. Eu digo que ele me entregou o que ele conquistou, né, na cruz, e ele deu para eu cuidar. Então, quando ele me entrega pessoas para cuidar, eu tenho uma grande responsabilidade. Sim. Mas olha o perigo, Paula. Se eu não cuidasse dessa Sueli que eu estou contando para você, sim, olha o perigo de ter tanta liderança na minha mão.
É verdade. Consegue imaginar? Sim. Porque eu tinha lideranças, eu estava sempre liderando de alguma forma, né? Pela responsabilidade que o S tem, né? Por esse compromisso que ele tem. Então, sempre os pastores estavam me chamando para fazer Gera alguma uma coisa. confiabilidade, né? Sim. E aí os líderes, né, geralmente escolhem para liderar pessoas que têm essa confiança que o S tem, né? Transparece essa confiança. Pois é, mas cheia de dor. Então, quando Deus me chamou para o pastoreio, eu gosto de dizer que eu fui presenteada antes com o programa de cura. Sim. E quando eu falo isso dentro do programa, a turma fala, pastor, aonde? Vocês não iam querer. Vocês não iam me querer antes. Por quê? Porque nem eu estava me querendo. Não tem aquela coisa, liberta-me de mim? Uhum. Eu estou com raiva de mim mesma. E eles começam a rir e falam, pastor, eu não acredito. Eu falei, pois é, o programa de cura tem esse poder de nos ajudar a achar essas feridas, essas demandas, esse mal-estar todo, e mais, nos dando um caminho para resolver isso, né? Então, uma coisa aconteceu depois da outra. Então, eu fui para o programa, logo depois essa unção começou a aparecer muito forte, e aí nós terminamos, o pastor me colocou para liderar programa já também, e automaticamente viram a unção aparecendo, veio a consagração pastoral, e dentro do programa eu fui também descobrindo desejos que eu tinha que estavam camuflados lá. Então, eu quis voltar, eu quis fazer teologia, e já estava pensando na pós, logo depois de teologia, e eu fui atrás dos cursos, porque o autoconhecimento é uma boa ferramenta, Paula. Sim. Foi através do autoconhecimento que eu consegui enxergar aquela Sueli que estava sofrida, que ninguém gostava dela, e eu também não gostava dela. Só Deus que gostava. Ninguém gostava, ninguém dava conta, eu também não dava conta dela. Mas não é que as pessoas não me queriam, eu acabava impedindo que elas chegassem perto de mim. Sim. E a ideia elas não gostam de mim, mas no fundo eu não gostava de mim. E a gente acaba fazendo com que o outro também tenha um pouco de preocupação de se aproximar. O outro fica ressabiado de se aproximar da gente, porque não tem muita abertura. E a gente também demonstra que... Mas querendo. Mas querendo muito isso. No fundo, é com uma sede desesperadora de se relacionar, de ter relacionamento saudável. Só não sabia como fazer. E Deus me ensinou isso tudo. Então, eu falo que o Senhor me salvou, me deu o programa de cura como uma ferramenta que foi um divisor de águas na minha vida. E qualquer pessoa que você conversar, você vai descobrir que tinha uma Sueli antes dessa que a turma gosta, que a turma diz que é legal, que gosta de estar perto. Tinha uma outra que eles não queriam estar perto. E que Deus mudou isso tudo. Então eu vejo o seguinte, liderar é um grande desafio, mas Deus sempre está nos dando grandes ferramentas também. Sim. E a gente, como líder, precisa correr e aceitar essas ferramentas, que foi o que eu fiz. Eu aceitei o programa, hoje eu já aceitei mais 2 novas ferramentas, que é o SMAP e o SMED, né? O SMAP é esse momento onde eu me encontro com outros pastores e a gente convive ali, a gente chora as dores, as dificuldades do pastoreio, né? A gente cuida da nossa alma também, a gente pode conversar. Compartilhar as mesmas dores, né? De pastor para pastor, causa essa identificação, né? Vamos dizer assim. Sim, trabalhar essas demandas. É um momento muito precioso. Né? É um momento muito gostoso. E é um momento nosso que nós precisamos fazer. Né? Que está dentro desse cuidado que eu falei, que é importante eu ter comigo, para eu poder fazer esses papéis sem que eles se deformem. Né? E a outra coisa que eu aprendi dentro dessa experiência com o Senhor foi dependência dele. Depender dele. Não entrar em crise, não entrar em pânico, quando estiver atendendo alguém, acreditar que ele vai fazer a intervenção, que ele vai me dar a direção certa, porque não é porque eu tenho as ferramentas que elas vão trazer para a pessoa o resultado que precisa. Nem sempre dá certo, você sabe disso. É verdade. Então é depender do Senhor ali, porque ele conhece aquela pessoa que está diante de mim. Então, para responder a sua pergunta, a líder de cura, a pastora e a terapeuta normalmente trabalham tudo junto. Né? Então, a pastora pega as ferramentas da terapeuta e envia para a líder de cura, porque manda o outro fazer programa. Isso aí. Para dar continuidade. Entende? Porque o atendimento é só o início, né? O programa de cura, para você que não
conhece o bálsamo que está aqui, porque alguém te enviou o link desse bálsamo com vida para derramar vida na sua vida e você não sabe o que é esse programa de cura que a pastora Sueli está falando tanto. Sim, o meu presente. É presente para você, inclusive, Também. que você não conhece. Para você que já está conosco, sabe exatamente do que ela está falando, mas o programa de cura é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é nosso chamado principal no Ministério Bálsamo de Gileade. O programa de cura interior é uma ferramenta de terapia, de tratamento, onde a gente passa por um programa, por isso o nome programa, né? Dentro da palavra de Deus para acessar essa cura que Deus tem para nós, que já está liberada na cruz. Sim. Ou seja, o que a pastora Sueli está falando aqui nada mais é do que um processo para acessar tudo que já está liberado, a vida de Deus, a intimidade com o Pai que ela falou. Então, se você não conhece, eu vou te chamar, te convidar a ir lá na nossa playlist para dar uma olhadinha como você implantar o programa de cura na sua igreja. Nossos programas de cura são autodidatas, você consegue ter, através da nossa assessoria, o nosso apoio, a nossa cobertura, incentivo para você aplicar na sua igreja local, para você participar de um outro. No nosso site também, balsamodegileade.com.br, você tem todas as informações, porque esse caminho do programa de cura é realmente libertador. Verdade. Muito libertador. Muito libertador. E, como a pastora Sueli está falando, ela já exercia papéis de liderança, né? E a gente está aqui no tema de liderança saudável. Então, pelo que ela falou, o primeiro passo que ela deu para conseguir lidar com todos esses papéis foi cuidar de si. A gente tem até no SMAP, o SMAP, para que você que não sabe, né, não conhece, está nos conhecendo, prazer. Seja bem-vindo ao Bálsamo. O SMAP é o Sistema de Mentoreamento de Pastores. Excelente. Ele é exclusivo, liderado pelo pastor Jefferson, que esteve conosco na nossa abertura do Bálsamo com Vida, ele e a pastora Lânia. O SMAP cuida só de pastores, é um momento em que os pastores são pastoreados e se pastoreiam entre si para ter essa compatibilidade, né? Porque as lutas dos pastores realmente são diferenciadas por causa do papel que eles exercem, da cobrança também, né? Sim. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, tem algumas demandas específicas de pastores que precisam ser cuidados de forma especial. E o SMAP faz esse papel, inclusive com um programa de cura específico para pastores, que o programa de cura é uma coisa, o SMAP é outra coisa, são ferramentas diferentes. São muitas ferramentas, né, Paulinha? São muitas ferramentas que Deus tem nos dado. Glória né? a Deus, glória a Deus. Então, você que não nos conhece, seja bem-vindo e o programa de cura é libertador mesmo. E aí a pastora Sueli falou que o primeiro passo foi ela cuidar de si para que ela conseguisse desempenhar uma liderança saudável, né? Sim. A gente está nesse processo. Então, Su, diante disso, né, desse desafio de liderar de forma saudável, porque, gente, liderar é um dom, né? Então, várias pessoas têm esse dom, recebem esse dom de liderar. Umas mais do que outras por causa do temperamento, alguns temperamentos. E se você não conhece dos temperamentos, nós usamos no nosso ministério a teoria DISC. Lá no canal do pastor Josimar Ramos, você vai encontrar um microtreinamento que ele deu para nós, falando dessa ferramenta que é a teoria DISC. Uma teoria nova, né, da psicologia moderna, e nós usamos muito. Então, você vai ouvir muita gente falar DISC, é a teoria DISC. Ela não é uma teoria cristã, ela é uma teoria da psicologia que nós acessamos porque nela tem verdades que a gente usa no nosso dia a dia. E liderança é mais fácil para alguns temperamentos. Sim. Né? Mas liderança saudável, ela vai muito além de um dom, vai muito além de uma tendência para liderar. Liderança saudável, ela precisa vir dessa base que a pastora Sueli falou, de cuidar de si, né? Então, o que você acha que o líder precisa trabalhar em si para exercer a liderança saudável, além dessa base que você falou de cuidar de si? Paulinha, precisa buscar ferramentas. As ferramentas são muito necessárias.
por exemplo, o Congresso Codependência agora, Uhum. né? Ele vai trazer muitas verdades e vai contar, né, para nós que existe aí uma relação que não é saudável. A codependência é uma forma de se relacionar muito doentia. Uhum. E com tristeza falo, nós aprendemos essa relação lá na família de origem. Uhum. Ela é aprendida lá e é a única que nos foi ensinada. Olha só que coisa séria, né? Então, receber essas ferramentas, porque ao mesmo tempo que liderar é algo desafiador, Deus não nos deixa de mãos vazias, Ele está sempre mandando ferramentas. E nós precisamos segurar essas ferramentas. Uhum. Então, os congressos, né? E todas essas ferramentas que nós citamos aqui, elas são muito úteis para a gente ter condições de trabalhar com o nosso discípulo, com as nossas ovelhas, e também para cuidar da gente. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da liderança saudável, e para a gente entender sobre liderança saudável, a gente precisa entender sobre as demandas que acontecem dentro das relações pastor-ovelha. O que atrapalha o líder de exercer isso, né? Fala pra gente um pouquinho. Então vamos lá. Como a gente vem dessa família disfuncional, né? Nós aprendemos uma forma de nos relacionar. Uhum. E nós aprendemos a nos relacionar dentro da codependência, que é uma relação muito tóxica, muito doentia, uma relação onde você está sempre me devendo, eu estou sempre te devendo. É uma relação onde a gente não é livre. Uhum. Uma relação onde a comunicação, ela não é uma comunicação aberta. A gente pisa em ovos para poder continuar juntas. Sim. Essa codependência, ela pode acontecer dentro da família, mas ela também pode acontecer na igreja, ela pode acontecer numa empresa, ela pode acontecer entre amigos. Aonde tiver um sistema operando, a codependência está por lá. Onde estiver gente se relacionando, ela está por lá. E ela tem muitas bases, né? Uma das bases, né? Tem muitas bases. Tem a questão da comunicação, que ela é cheia de ruídos. Que nós tivemos um bálsamo convida com a doutora Sandra Leite, que falou sobre a comunicação. Então você fala, o outro não entende nada e no final tá todo mundo brigando. Vai por esse caminho, né? Tem essa troca de papéis, que está muito ligado a essa família disfuncional, trazendo o exemplo dessa troca de papéis. Estou falando de uma das bases da codependência. Vamos falar de uma família caótica, onde o pai e a mãe são irresponsáveis. Eles não gerenciam os filhos, não cuidam daqueles filhos. Eles têm 3 filhos. Vamos colocar aí uma família, pai, mãe, 3 filhos. Como os dois são irresponsáveis, aquelas crianças vão ter necessidades. Necessidades básicas, eu estou falando. Alguém que alimente, alguém que cuide, que ampare, né? Que dê segurança. Estou falando de necessidades básicas. No meio desses 3, entre esses 3, vai se levantar um deles. Uma dessas crianças vai começar a cuidar do pai, da mãe e dos irmãozinhos. Olha só que coisa triste. Assumindo o papel que deveria ser exercido pelos pais. Desse adulto, né? Dessa autoridade que está por lá. Seja o papai, a mamãe, a vovó que está cuidando, não importa. Esse adulto deveria cuidar dessa criança, mas não cuida. Então, o que ela vai fazer? Automaticamente, ela vai virar gente grande antes do tempo. Ela vai crescer antes do tempo, vai amadurecer, vai se encher de responsabilidades, porque os adultos que estão lá não estão funcionando. Essa pessoa consegue vencer na vida com toda essa dificuldade. Ela tem resiliência, então ela consegue crescer na vida, né? Consegue estudar, se formar, consegue chegar na fase adulta, mas é um guerreiro sequelado, faz sentido? Sequelado, foi ótimo. Tá cheio de sequela. Tá cheio de sequela. É um vencedor, uma vencedora, um vitorioso, mas cheio de sequela. E ele cuidava do papai, da mamãe e de todos os irmãozinhos. Ele cresceu, virou adulto, conseguiu ganhar a vida, vamos dizer assim, resolver a vida, e aparece na sua igreja para cuidar de você. Olha só, ele vai querer cuidar de você quando ele chegar lá. Porque essa é a relação que ele conhece. Que é a base que ele gerou, né? É a base. Gerou as emoções dele. Então, eu vou cuidar de todo mundo. Foi assim que ele sobreviveu. É o famoso cuidador, né? Isso, salvador. Uhum. Foi assim que ele sobreviveu. Ele sobreviveu a essa família caótica, onde papai e mamãe não funcionavam e irmãozinhos estavam ali precisando de ajuda, sendo o pai deles e do pai e da mãe ainda. Então, é essa relação que essa pessoa conhece. Sim. Ele chega na sua igreja. Se ele chega lá e te encontra com carências, com inseguranças,
Na minha igreja, você está falando que eu sou líder Você é a dessa pastora, igreja, você é a né? pastora. Ele chega Eu lá, sou a líder tá? da Estou te igreja. colocando como uma pastora. Uhum. Ele chega lá, você está pastoreando, mas você tem aí toda uma demanda também de não ter sido cuidada lá. Lá na infância, papai e mamãe não cuidou como deveria. Você tem um buraco de amor aí, com segurança básica, falta de amor fundamental. Aí chega essa pessoa proativa, que começa a fazer uma porção de coisa, inclusive cuidar de você. Aí amor para mais de metro, né? Para pensar? Se ele quiser cuidar de você e você estiver já cuidando das suas demandas, porque esse não é o problema, você Não ter é o tido problema. demandas lá na sua infância. Se eu já estiver cuidando da Ana Paulazinha aqui, que a Su falou, né? Joia! Se você já estiver cuidando da Paulinha, você descobriu que as suas demandas lá na família ainda estão aí, que tem uma pequenininha aí sedenta, com muita sede de amparo, de segurança básica, de amor fundamental, e você tem essa ferramenta, você está cuidando, você está dentro de um programa de cura, você já entende sobre codependência, você já entende das bases da codependência, e você sabe, inclusive, que uma das bases da codependência é troca de papéis. Quando essa pessoinha linda chegar lá, que tentar cuidar de você, você não vai deixar. Entende? Você vai conseguir se relacionar com ela, mas entendendo que ela está tentando criar com você uma codependência. Mas você sabe de tudo isso. Você tem ferramentas, você fez curso, você conhece codependência, você sabe o que é transferência, você sabe disso tudo. Automaticamente a codependência não vai acontecer. Porque você já está de olho nas suas demandas há muito tempo, cuidando da Paula. Nota a importância de cuidar de você primeiro? Sim, com certeza. Mas se É você... importante cuidar de você, frise isso. Se você não estiver cuidando da pastora Ana Paula, né? A pastora Ana Paula está lá, mas se você não estiver cuidando da Paulinha. Da Paulinha de dentro. Da Paulinha de dentro. Uhum. Codependência. Ela vem, você também está carente, ela faz essa transferência para você, porque foi a relação que ela teve com o papai e a mamãe. E ela está diante de uma líder que precisa de cuidados. E ela vai fazer essa relação para você, você tão carente quanto, faz uma contra-transferência para ela. Então, é transferência daqui para lá e contra-transferência de lá para cá, chegamos na codependência. Olha o problema. Muito problema. Deu ruim aí. Toda uma dependência que você vai criar dessa pessoa, né? Toda essa necessidade de ser suprida, você vai buscar nela. E não é só vocês duas que vão adoecer, vocês vão adoecer todo o sistema, porque os irmãos vão começar a olhar e falar, que esquisito, gente, como assim? Tudo tem que passar por ela. Porque tudo tem que passar por ela. Mas a pastora não é a Ana Paula? Por que precisa passar pela irmã fulana ou irmão fulano? Codependência instalada. E aí o sistema inteiro adoece. Os especialistas, a palavra codependência, eu acho que o pastor deve ter tocado sobre isso também. Sim, ele falou né? no nosso Bálsamo com Vida, dependência emocional, como saber. Pois é. Se você não assistiu os episódios anteriores, você precisa assistir. Vai ajudar muito. Porque essa palavra, ela surgiu a partir de uma investigação dos especialistas, investigando a relação do adicto com a sua família. Eles entenderam que não era só o adicto, aquela pessoa que tem problemas com vício, né? Química, seja né? Álcool ou drogas ou qualquer outra dependência, não era só ele que estava adoecido, porque normalmente nas famílias se elege uma ovelha negra, não é assim? E a ideia que se tinha se tirar essa ovelha negra daqui, a coisa vai funcionar, mas eles descobriram que não. Eles descobriram que todo o sistema estava tão adoecido tanto quanto o adicto. Sim. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que não precisaria ter um adicto por lá para acontecer codependência. Por isso, a codependência teve uma conotação também psicológica, que está dentro dessa relação que eu acabei de contar para você, de uma menina que cresceu numa família caótica, mas aceitou Jesus, cresceu na vida, está dentro da igreja e consegue fazer estabelecer uma relação de codependência com uma pastora que está por lá, que deveria cuidar dela. Mas agora ela cuida da pastora. E olha o perigo disso, Paula. Sim. Olha o perigo disso. O líder, ele precisa entender esse padrão, né? Não só com relação à transferência, mas principalmente essa questão da fonte, né, Su? Sim.
de que ele precisa ter a fonte em Deus, ou, por exemplo, que é o SMED, né? O objetivo do SMED, do SMAP, Sistema de Mentoreamento de Pastores, é os pastores terem onde buscar ajuda em fontes saudáveis. Sim. Porque os liderados não podem ser a fonte de nada do líder. De nada, gente. Eu costumo dizer que o que mais me impactou no chamado do Bálsamo para nós, na liderança do pastor Josimar, é que ele nos ensina que, para nós, a pirâmide está de cabeça para baixo, né? Uhum. Ele é o que está aqui na ponta, O servo servindo todo mundo que está em cima. Olha a quantidade de gente em cima da pirâmide e ele como um servo servindo a todos. Então, o líder ele precisa ter isso muito, né, fixado na mente dele para que ele não caia nessas armadilhas aí, né, que dificultam o líder de exercer a liderança saudável. Verdade. Né? A transferência, ela é uma das bases da codependência e são sentimentos que eu tinha com pessoas nas minhas relações lá no passado, que eu trago e visto nas pessoas que estão comigo hoje, né, no meu presente. Então, eu vou transferir algo que eu vivi lá atrás. E ela é perigosa se você não entender que ela está acontecendo. Se você entender que ela está acontecendo, ela não é perigosa. E tiver cuidando da pessoinha interior, da pessoinha, né? porque a pessoinha é perigosa. É perigosa. Ela pode gostar. E querer, mesmo entendendo. Pode gostar e querer entrar nessa relação. Sim. Entendeu? Então, a transferência, ela é uma bênção para o pastor usar como ferramenta para trazer o melhor da sua ovelha. Então, quando alguém faz, e sempre vai ter, né? Não tem para onde correr. A transferência não adianta você repreender, sair em nome de Jesus, não adianta. Vai acontecer. Então, quando alguém fizer transferência para mim, eu preciso aproveitar essa transferência que está sendo feita para mim, enquanto pastora. Tem uns que falam, mãe, né? Me quer como mãe. Faz transferência de irmã, de irmã. Né? E é importante falar, Paulinha, que não é a pessoa que decide isso. É o inconsciente que faz isso acontecer. Sim. A criancinha ficou com tanta sede, faltou tanta coisa lá, que o inconsciente traz esse mecanismo e ela planta ele em você, né? E você pode tirar vantagem disso, eu posso tirar vantagem disso quando alguém fizer essa transferência para mim, mas a vantagem não pode ser para mim. Eu tiro vantagem disso para tirar o melhor dessa pessoa. Crescer. Eu como líder saudável, né, Sô? Como líder saudável. Se eu não estou saudável, eu vou fazer uma contra-transferência. Olha o perigo, eu vou beber do meu liderado. Pastor não pode contar problema para liderado e pedir conselho. Não pode. Por quê? Porque o liderado não dá conta. Mas na contra-transferência, ele vira melhor amigo íntimo e conta. Inclusive, conta as demandas dele pro liderado. Como que esse liderado vai dar conta desse pastor? Então, acontece uma desestruturação terrível no sistema. Sim. A igreja sofre isso, né? Então, quando eu ouvi pela primeira vez falar sobre transferência, eu falei, meu Deus, que essa aula tinha que ser só para pastor. Para os líderes em geral, principalmente pastor. Né? Principalmente para pastor, porque ela acontece em vários lugares. Mas a igreja, o que acontece lá dentro é terrível. É terrível quando ela se instala dentro da igreja e o líder não tem essa noção de que está aí entrando no jogo da transferência. Mas se a transferência chega para ele, ótimo, usa ela para fazer essa pessoa crescer. Então, quando alguém me chama, você é como uma mãe para mim, pastora, ótimo, porque a sua palavra vira ordem, né? Você sabe. Eles se apaixonam por você. Sim. Então, filho, vamos para o congresso? Vamos fazer programa de cura? Compra livro tal para você ler. Faz a tarefa tal. Faz a tarefa tal. Prestação de contas tal dia. Não falte os cultos. Isso aí. Você faz ele crescer. E da mesma forma, quando o líder entende isso e não leva para o lado pessoal, ele consegue estabelecer quando a transferência é negativa, porque também existe transferência negativa. Né? Você tem mais ele uma não ainda, sente né? a dor, né, não, o indivíduo está me perseguindo, o meu liderado está em desobediência.
Se você entender que o que ele está fazendo é transferência, porque pode não ser, tá? Eu estou colocando aqui dentro de um contexto de transferência, que é muito normal. A transferência negativa também é. A experiência negativa que o indivíduo fez lá atrás, ele também pode vestir em você. E aí você não levar isso lá pro pessoal, usar essa transferência para levá-lo para um caminho de cura, indicando outras pessoas, chamando um outro líder, ó, ajuda fulano, porque fulano, um líder que ele tem empatia, fulano está fazendo isso e isso e ele precisa de ajuda, é uma transferência negativa. E não fica dolorido, porque eu acho que a dor mais difícil de enfrentar de um líder é a ingratidão, né, Su? Sim. Para mim eu tenho dificuldade com a tal da ingratidão, gente. Oh, meu Deus. Mas eu vou crescer ainda, tá? Nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando nisso. Eu já consegui encarar a transferência negativa numa boa, mas a ingratidão ainda é um negócio que pega. A transferência negativa, ela normalmente, né, tá na positiva, é como se virasse um botãozinho. E ela vem para a negativa justamente quando ele tá com uma expectativa muito grande de coisas que você precisa dar para ele e você não dá. Aí o tempo fecha, né? Tem uma história que eu contei até em uma das nossas aulas, né? E que eu ouvi também em uma das nossas aulas, que é a história de um pastor. É interessante até contar esse exemplo. A história de um pastor com essa unção maravilhosa de pastoreio, de cuidado, de cuidado, de paternizar. Então ele ali fazendo culto, o culto estava acontecendo, ele percebeu que chegou uma moça, sentou lá no cantinho, uma menina cheia também de muros assim, ele sabia que ninguém ia conseguir chegar nela, ele estava pregando, mas estava pregando de olho nela, já se preparando para, antes de terminar o culto, dar um jeito de passar por ela, falar alguma coisa para ela ficar lá, né? Ou assim que terminasse, chegar junto dela para poder conversar um pouquinho, e ele fez exatamente isso. Terminou o culto, ele foi até ela, conseguiu com muita luta tirar algumas coisas, conseguiu se aproximar, ela ficou feliz, aceitou a Jesus como Salvador, e ele começou a paternizar essa menina. Ele trouxe ela para perto dele, trouxe para dentro de casa, ela já andava com a filha, participava das coisas, e essa menina foi crescendo. Na transferência que ela fez para esse pastor de pai, ele começou a puxar o melhor dela, ela foi crescendo. Ela estava em todos os cultos, participava de todos os projetos da igreja, estava sempre presente, era a primeira a chegar, a última a sair, não tem aquela disposição, né, do novo convertido, e ela foi usando isso tudo e o pastor foi puxando isso nela. Mas esse pastor, com essa unção paterna altíssima, viu uma outra mocinha chegar com os mesmos padrões. O que esse pastor fez? Foi cuidar da outra também. Quando ela viu que o pastor foi cuidar da outra, o botãozinho que estava positivo, que era Deus no céu, pastor na terra, virou negativo, transferência negativa. Por quê? Porque a pessoa quer a fonte para ele. Então, na cabeça daquela menina, o pastor era só dela, não podia ser da outra. Ele não podia conversar com mais ninguém, ele tinha que ser só dela. Então, o botão virou. E ela começou a fazer as pirraças normais de gente codependente, né? Gente codependente, fica esperneando, fica gritando, bate boca, fica de mal, faz biquinho, entrega todos os cargos. Agora eu não quero também mais. Não quero mais, e tô de mal de você, né? Fecha a cara. Deixa você perceber que ela está aborrecida e é com você, dá umas alfinetadas quando pode, né? Vai jogando aquelas indiretas. Ela começou a ter esse comportamento e sumiu da igreja, começou a sumir da igreja. O pastor entendeu que ela estava fazendo birra, mas ele estava tranquilo acerca do tratamento que ele dava para ela, ficou em paz e vida que segue. Mas um dia ele estava numa reunião com a liderança, toda a liderança da igreja. E eis que entra essa menina debaixo da transferência negativa dentro da sala, chorando muito, gritando com aquela emoção toda a flor da pele, e conta para todo mundo ouvir que o pastor tinha violentado ela. Uau, sexualmente. Sexualmente. E aí a turma, né, o povo que estava ali, a liderança toda, né, aquela coisa de olha todo mundo para o pastor e olha para a menina e como que a gente vai lidar com isso? E eles tomaram a decisão de afastar o pastor, porque ela trouxe isso com muita força,
E como ela estava colocando ali, parecia ser uma verdade, ficou aquela dúvida no ar, né? Ele fez, ele não fez, como assim? Vamos resolver isso. Então, afastaram o pastor, tiraram ele da cidade e se sentiram na obrigação de cuidar daquela moça, porque não sabia se tinha acontecido de fato. Então, eles trouxeram um psicólogo e colocaram o psicólogo para cuidar da menina. O psicólogo cuidou dessa menina por 2 anos e no final do tratamento descobriu que ela tinha sido, sim, violentada, abusada pelo pai. O pai tinha feito isso a ela. E a transferência que ela estava fazendo para o pastor era de Pai. Olha o perigo, Paula. Sim. Olha o perigo. Então, os líderes precisam entender dessas demandas. Precisam entender do seu próprio emocional, precisam entender do emocional das suas ovelhas. Sim. Precisa ter esse carinho para lidar com isso, para cuidar do outro e para cuidar dele mesmo. Sim. Quando isso foi descoberto, o pastor já tinha perdido a família, já estava em outra cidade. Olha só, olha que dor que esse homem sofreu, que essa esposa sofreu, né? A pastora sofreu, os filhos, uma família inteira se perdeu, uma igreja foi machucada por causa disso. E a transferência está aí operando o tempo inteiro. Quando que a transferência para de operar, Su? Quando a gente vai amadurecendo. Você vai amadurecendo e aí você começa a ter irmãos de propósito. Tipo, não estou fazendo nenhum tipo de transferência para você, Paulinha, mas eu gosto de você como minha irmã. A relação que eu quero ter com você é uma relação de irmandade. Por que eu gosto de você como irmã? Tomar café junto, passear. Eu quero essa ligação com você. Eu estou escolhendo a minha relação e ela é de propósito. Sim, bebendo da fonte que Deus nos dá um ao outro como fonte dele mesmo, né? Deus derrama da vida dele um através do outro. Isso. Mas precisa ser de propósito. De propósito. E me relacionando com você, te deixando livre. Porque numa relação de amizade também pode surgir a codependência. Eu também posso querer segurar a Paula para mim. Sim. Você não pode, você não pode ir à pizzaria com uma outra pessoa sem me convidar. Como assim? Eu vi no Instagram. Ou pelo menos me comunicar. Você tinha que ter me falado sobre isso. E olha eu aí de novo segurando a fonte. Eu não posso. Pensa o líder nessa situação, né? Oh, meu Deus, são muitas demandas, né? São muitas, Paulo. Nós falamos de algumas. Algumas bases, né? Mas tem muitas outras. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas o Congresso vai trazer tudo isso. Vai trazer. E muito mais. Além disso, a gente tem, né? O pastor Simar, ele nos inspirou a criar essa expectativa de que no Congresso Deus vai trazer algo muito mais profundo, biblicamente falando, né? A gente tem dentro do nosso conjunto de ferramentas do Bálsamo os cursos, né? Essa questão da liderança saudável, por exemplo, é o tema de uma aula que aqui a gente está pincelando. A Su pegou os itens mais importantes da aula para trazer para você. Não dá para esgotar um assunto Não dá, desse, né? porque são 4 horas de aula, né? Esse tema são 4 horas de aula no curso Rompendo com a Codependência 2. O transferência Só também. a aula de transferência são 4 horas de aula no Rompendo com a Codependência 1. Então, nós temos várias outras ferramentas. Você citou a alma de José, que foi a alma que te resgatou, né? Que te alertou para Sueli cuidar da Sueli através do modelo de José. Nós temos também o Ressignificando Crenças, que das crenças que Deus ressignificou foi a crença de José, né? E é um outro curso que só a aula de José, são 4 horas de aula falando da alma de José, fora José, Daniel, Paulo, os 2 Manassés e uma galera da Bíblia que Deus trouxe para nos mostrar como ele se importa com essa pessoa inteira, né? O todo, né? O todo do homem, né? Espírito, alma e corpo. Deus se importa com o homem inteiro. Então, nós temos várias ferramentas de Deus para você, e o objetivo é mesmo te levar a acessar isso. O objetivo dos cursos, na verdade, é capacitar pessoas que cuidam de pessoas, é te dar ferramentas para você cuidar de outros. Mas quando a gente se vê ali naquelas aulas, né, o quanto a gente cresce como indivíduo, bebe disso para derramar na vida do outro.
Verdade. Então é esse fluir, né? Como eu falei, a Su começou com o testemunho dela, aquele veio de água, e olha quanto rio de Deus a gente já tem aqui em menos de 1 hora de tempo que nós estamos juntos. Nós já estamos mergulhados nos rios de Deus. Então Deus faz isso. Então essas ferramentas são para te fazer crescer e amadurecer, te jogar a luz de Jesus que já está liberada para você. E eu quero concluir esse tempo, Su, antes da gente orar, porque nós vamos orar para encerrar. Saber qual a sua expectativa para o congresso, esse tema de codependência, um tema que você já tem estudado como terapeuta, como psicanalista, como líder de programa de cura, né? Mas qual é a sua expectativa para esse novo? Eu sinto que Deus tem muitos segredos para nos contar. Uau! Nós ainda não sabemos tudo, né? É verdade. E a pessoa madura, ela se comporta dessa forma. Eu ainda não sei tudo. Eu quero ir para poder beber mais. Não tem águas mais profundas? Amém. Deus está convidando a gente para isso, Paula. Uau! Então, quando Ele traz a gente para o desafio da liderança, Ele não traz a gente para esse desafio e deixa a gente sozinho, sem nos ajudar. Ele nos ajuda, se nós aceitarmos essa ajuda. E Ele também traz ferramentas que serão bênção para a gente poder cuidar de nós e do outro. Então, eu estou com muita expectativa, estou orando, e estou com uma expectativa enorme de, Senhor, o que tem de novo dessa vez? Uau! Né? Uau! Eu tô com o meu coração também cheio de expectativa para receber esse novo, esses segredos de Deus. Pensa, gente, segredos. Segredos de Deus para nos contar. A Bíblia fala que Ele conta segredos aos íntimos, né? É verdade. Nós somos íntimos. É verdade. Então tem muitos segredos vindo por aí. Uau! Amém. Sou muito grata por ter derramado vida na nossa Amém. vida, por ter nos dado o seu modelo, né? A sua experiência de liderança, né? E de uma pessoa que está buscando cada dia se aperfeiçoar na liderança, se tornar uma líder mais saudável a cada dia, né, Su? É a busca Muito constante. Constante. Muito grato por Deus ter feito o que Ele fez na sua vida para ser modelo para nós, né? E por você ter se disposto a compartilhar disso também conosco. Muito grata mesmo. Você pode orar por nós, Su, encerrando? Vamos orar. Antes de encerrar, eu quero convidar você a compartilhar desse mover, desse rio que está aqui com outras pessoas. Compartilha o Bálsamo com Vida. Veja os anteriores. Veja novamente, e depois você vê novamente, porque tem muitas autoavaliações para se fazer, principalmente nessa aqui. Faça uma autoavaliação, porque a gente já vem tratando a autoavaliação como uma ferramenta importante para saber onde eu estou para crescer, né? Então, é uma ferramenta. Compartilhe com seus contatos dessa vida, porque quando você compartilha, você derrama a vida de Deus na vida do outro, isso é semente. Se programe para estar conosco no nosso congresso, de 16 a 18 de abril. Estaremos online com você também aqui no nosso canal aberto para você. Se programe para estar conosco, porque Deus vai derramar muito, tá bom? Ore por nós, Su. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos muito da tua ajuda para ficar de pé. Nós também reconhecemos que o Senhor tem sido amoroso conosco nesse tempo, tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos queridos, tem nos sustentado, tem nos dado graça, porque vivemos da tua graça para dar conta de todos os dias. Nós acreditamos que o Senhor fará grandes coisas nesse tempo. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão conosco agora. Te agradeço, Pai, porque o Senhor fará muito mais, muito mais. Eu sei que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito, como diz a tua palavra. E eu sei que o Senhor trará grandes coisas, será um mover maravilhoso. Então eu quero abençoar a vida dos meus irmãos agora, os meus irmãos pastores em especial, que estão conosco, que estão aí lidando com a liderança, com o desafio de liderar.
Eu quero abençoá-los e quero orar, Senhor, para que o Senhor cuide deles, os ajude, mostre para eles as melhores ferramentas e os ajude, Pai, a se auto-enfrentar, para cuidar de si mesmos, porque não é fácil, Senhor, enfrentar as nossas demandas, mas o Senhor nos ensina o auto-enfrentamento, porque nós não faremos isso sozinhos. O Teu Espírito ficou aqui para nos ajudar. É promessa do Senhor para nós, que não somos órfãos e nós acreditamos na Tua palavra. Amém. Gratidão pela vida da Paula, gratidão, Senhor, por esse tempo, gratidão por tudo que o Senhor tem feito e gratidão pelo que o Senhor fará. Amém. Te agradeço, Senhor, por tudo no nome de Jesus. Amém. 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 Está feito. Amém. Deus abençoe você e nos vemos no próximo Amém. Bálsamo com Vida. Amém.